Há 2 semanas, as forças russas vêm obtendo algumas vitórias em seu avanço pela Ucrânia. Na região de Kharkiv, o exército do país tem dominado territórios importantes e de maneira rápida. As forças russas avançaram em pontos quando a gente olha ali a linha de frente da Ucrânia, nesse momento que é extremamente delicado, e foram tomando o centro de controle. As tropas conquistaram melhores posições nessas proximidades da cidade de Kharkiv hoje. Atualmente os russos controlam cerca de 18% da Ucrânia nas regiões leste e sul do país. Os russos ainda não alcançaram a principal linha de defesa da Ucrânia ao leste da cidade, que estão mais bem equipadas, mas a situação é considerada grave. A prioridade imediata da Ucrânia é estabilizar a linha de frente e evitar um avanço maior da Rússia. Mas as forças de Kiev lidam com uma série de desafios que se acumulam desde o ano passado, como a questão do custo da guerra. Mesmo assim, o país tem o suporte americano, que recentemente aprovou a lei de gastos no Congresso, que determinou a liberação de bilhões de dólares em assistência para o país. Depois de 6 meses de negociação no Congresso, o presidente americano Joe Biden assinou um pacote bilionário de auxílio militar a Israel, Ucrânia e Taiwan. Desde setembro do ano passado, o país tem enfrentado 3 problemas: escassez de munição, homens e fortificações. Além de ser a maior cidade depois da capital Kiev, Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, é também um importante centro industrial e científico da Ucrânia, além de ter se tornado um dos símbolos da resistência na guerra. A Rússia segue com foco em ocupar o que lhe falta da região de Donetsk, no leste, buscando tomar polos logísticos e centros populacionais críticos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a operação terrestre lançada por Moscou na semana passada, na província de Kharkiv, pode ser uma primeira onda de uma nova ofensiva russa, e declarou que Kiev só vai aceitar uma paz justa. Pode consistir em várias ondas, ou seja, houve a primeira onda e a situação está lá, como eu falei, está controlada depois da primeira onda. Após perder milhares de soldados e artilharia e veículos de guerra no primeiro ano do conflito, a Rússia conseguiu reorganizar sua estrutura militar com o tempo e graças a manobras na economia que conseguiram bancar e manter os altos gastos na guerra. O governo da Ucrânia já trabalha com o cenário de uma ofensiva russa ainda maior nas próximas semanas. Além disso, a Rússia deu início, nesta semana, à primeira fase de exercícios militares com armas nucleares táticas perto da Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin tinha falado sobre esses exercícios em resposta às declarações de dirigentes de potências ocidentais sobre a possibilidade de enviar tropas à Ucrânia. O exercício vem em um momento em que Kiev pede cada vez mais ajuda dos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os testes, de acordo com o governo de Vladimir Putin, são uma resposta a ameaças das potências ocidentais como Estados Unidos e França. Segundo o Ministério de Defesa do país, estas manobras, que ocorrem no Distrito Militar Sul, fronteiriço com a Ucrânia, têm como objetivo verificar a disponibilidade de armas nucleares não estratégicas para garantir a integridade territorial e a soberania do Estado russo. Armas nucleares táticas são aquelas de emprego restrito ao campo de batalha, visando alvos militares e, em tese, com menor potencial destrutivo. O presidente francês Emmanuel Macron defende o envio eventual de tropas ocidentais para ajudar Kiev, o que corresponderia a entrar na guerra. Rien ne doit être exclu. Não deve ser excluído. Faremos tudo para que a Rússia não vença a guerra. O porta-voz do Kremlin disse que se os europeus mandarem soldados para a Ucrânia, um conflito com a OTAN seria inevitável. Já o Reino Unido e os Estados Unidos declararam liberar o uso de armas contra o solo russo. Mas, diante deste cenário, como a população ucraniana tem reagido à ofensiva russa?
como está o país na atualidade? Sobre estes temas, vamos conversar agora, diretamente da Ucrânia, da capital da Ucrânia, com a repórter do Estadão, Carolina Marins. Oi, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Manuel, muito obrigada, sempre um prazer estar aqui. Bom, você me contava antes da gente começar a gravar que você está na capital da Ucrânia e já tem um detalhe que parece um detalhe apenas linguístico, mas depois a gente vai entender que tem contornos políticos e ideológicos. A depender de como você fala o nome da capital ucraniana, pode criar problemas. Até isso precisa estar atento nessa visita, Carol? Até isso tem que prestar atenção, porque nós, no Estadão, temos como padrão chamar de Kiev, a capital, que é a pronúncia russa. Em ucraniano, é Kyiv. E aí eu tenho que ficar me policiando para não falar Kiev quando eu estou aqui, porque realmente é uma questão política, obviamente, por causa da guerra, né? Claro. Bom, a Carol está atendendo a gente, já está lá perto do início da madrugada na Ucrânia. Você me explicava que é um momento mais tenso para os ucranianos. É sempre no período noturno, Carol? Ele tem um toque de recolher que vai, isso no país inteiro, que vai da meia-noite às 5 da manhã, porque os ataques sempre acontecem de madrugada. Então, 3 horas da manhã é o horário mais crítico, mas pode começar antes, pode começar até 8 da noite, mas assim, 8 da noite você ainda consegue se virar, correr para um bunker, alguma coisa, mas de madrugada não é muito legal porque não tem tanta coisa aberta, então todo mundo fica em casa, e se tem algum alarme, a orientação é sempre correr pro bunker. Assim, eu estou num hotel aqui em Kiev e sempre tem uma proteção, né, de ataques aéreos, mas nem toda casa tem, só que tem espalhado pela cidade, então às vezes até o metrô vira um refúgio. Aqui tem muito túnel para atravessar ruas, né, você não atravessa em cima da rua, você atravessa por baixo, esses túneis viram refúgio também, então é a orientação. Tocou o alarme, vai se proteger no bunker, principalmente quem tem criança. Mas não necessariamente é o que acontece, viu, Manuel? Porque se tocar o alarme 10 vezes no dia, você vai correr 10 vezes no dia pro bunker, você vai. E isso aconteceu com a gente, começar a explicar como que eu cheguei aqui. Eu cheguei através da fronteira com a Polônia. A única forma de entrar é por terra, né, pela fronteira terrestre, não tem como vir de avião para a Ucrânia. E a primeira cidade ali é Lviv, que é uma cidade relativamente tranquila, porque ela está lá do outro lado, né? A Rússia está do lado leste, Lviv está do lado oeste. Então lá é relativamente tranquilo, e também porque existe o precedente da OTAN, que se alguém atacar o país da OTAN, a OTAN tem que responder, né, em conjunto, e a Polônia faz parte da OTAN. Só que a cidade não foi muito tranquila nos dias que eu estive lá, não, porque o alarme tocou 5 vezes, inclusive 2 vezes durante a madrugada, e o meu instinto foi sair correndo, porque o alarme ele é muito assustador. Ele toca na cidade inteira e no celular de todo mundo, porque todo mundo baixa um aplicativo para ficar acompanhando os ataques. E aí ele soa no celular, não importa se o celular está no silencioso, ele vai tocar porque é considerado emergência. E lá em Lviv, ainda por cima, tinha uma voz que falava em ucraniano, dando instruções do que você deveria fazer, e era uma voz assim, cabulosa, uma coisa bem assustadora. Eu queria correr, e os meus colegas jornalistas, somos um grupo de jornalistas latino-americanos, todos queríamos correr, só que a população segue a vida. Eles continuam andando normal, nas ruas, continuam sentados ali comendo, nos restaurantes, nos bares que estão lotados, e eles observam o celular, olham o que é o ataque. Foram todos drones quando a gente estava lá, foram todos drones kamikaze. Eles olham no aplicativo e falam, não, são só drones, tá tudo bem, o sistema antiaéreo vai abater. Se eu ouvir uma explosão, aí eu corro. Nossa, que estranha normalidade. É como só se fizesse parte de uma paisagem sonora de um país em guerra, é isso? Exatamente, virou parte da rotina. Tristemente, virou parte da rotina. O que, em 2 anos de guerra, é meio que tem que acontecer para as pessoas seguirem a vida, né? Porque eu perguntava isso, mas você não tem medo, né? De madrugada, é bem assustador com um alarme. E aí o que eu ouvi de muitos ucranianos é, se eu tiver que morrer num bombardeio, então eu vou morrer. É isso, meio que existe um aceitar o destino.
Quem é mais preocupado, obviamente, é quem tem criança, né, quem tem pessoas idosas, tem que tomar um maior cuidado e se responsabiliza pela vida de outros, eles tomam mais cuidados. Mas quem está preocupado só consigo, fala, eu não vou ficar correndo, eu não posso parar a minha vida porque tocou um alarme, sabe? Então, é uma normalidade bem estranha. Aliás, como você trouxe esse aspecto, né, de conversar aí com civis, com a população local, como é que anda o sentimento deles em relação à guerra e à resistência? Já há um cansaço após 2 anos e meio? Ou existe ainda um nacionalismo exacerbado, uma luta necessária a ser travada? O que você captou em linhas gerais por onde você passou, Carol? Eu sinto que existe um cansaço, mas ainda existe uma esperança, uma confiança, principalmente de quem foi mais atingido pela guerra no começo, né? Ontem eu visitei cidades aqui ao redor de Kiev, da região metropolitana de Kiev, então Bucha, Irpin, Morshchun, Borodyanka, que foram cidades em que a Rússia chegou a ocupar. Foi o mais perto que as tropas russas chegaram de Kiev, assim, é muito perto mesmo. A gente andou uns 30 minutos de carro para chegar até a primeira cidade, que foi Morshchun. Então, eles estiveram muito perto de chegar a Kiev e foi uma ocupação mesmo. Então, depois que as tropas russas saíram, depois que elas retrocederam, e tanto a Ucrânia quanto a União Europeia, membros da OTAN vieram e puderam ver o que aconteceu, eles encontraram aquela cena de corpos jogados para todos os lados nas ruas, casas que foram ocupadas. Então tem relatos de pessoas em que os russos chegaram, sentaram na mesa deles, comeram a comida deles, ocuparam a casa, muitos ficaram escondidos no porão durante dias, e foram ocupações assim, de um mês. Essas pessoas, elas têm uma esperança ainda, elas estão reconstruindo a cidade delas. Então, Morshchun é uma cidade que está bem avançada em reconstrução. Irpin a cidade virou praticamente um canteiro de obras, os prédios estão realmente sendo reconstruídos. Outras, nem tanto, Borodyanka continua completamente destruída, os prédios estão queimados em estilhaços, por onde você anda, você vê uma casa inteira, mas você percebe que os vidros delas estão quebrados por algum míssil que caiu. Pontes que ainda estão quebradas, que eles não vão consertar, porque eles falam que é para deixar como lembrança do que aconteceu, é para servir de memorial. Então, nessas pessoas, eu sinto que existe ainda uma esperança de, pelo menos, ter uma justiça pelo que aconteceu com elas. Mas também tem muita gente que olha, principalmente esse avanço russo agora, vê a Rússia voltando para lugares que a Ucrânia já tinha retomado. Sim. E sente medo. E olha a ajuda ocidental ficando cada vez mais escassa e sente medo. É um misto de sentimentos. Eu vejo que eles estão cansados, mas eles ainda não abandonaram a esperança de que a guerra vai acabar. Tanto que, por todo lado aqui da cidade, e um cumprimento muito legal, muito comum que eles têm, na hora de se despedir das pessoas, eles falam: espero te ver depois da vitória. Então, olha só. Eles falam muito pra gente, né, pros estrangeiros. Estou feliz que você está aqui, muita coragem sua vir aqui, e espero te ver de novo depois da vitória. E tem muito totem do Ministério de Turismo falando isso. Estamos preparando a cidade para receber turista depois da vitória. Então, eles creem em alguma vitória. Só que quando você pergunta em como, ninguém sabe dizer como, porque eles sabem que eles são o lado mais fraco dessa guerra. Que o caminho é pela via internacional. Eles contam muito com os países da Europa, dos Estados Unidos, mas também com a América Latina e com a África, tanto que é por isso que tem uma delegação de jornalistas latino-americanos, eles estão dando os primeiros passos para conversar com a América Latina, porque eles querem levar todo mundo para a mesa de negociação meio como um escudo para a Ucrânia chegar e poder conversar com a Rússia. Bom, você conta um pouco dessa reação da população a essa tentativa de ter uma vida normal em meio à guerra. O quanto você se defrontou aí, Carol, com o aparato militar, de fato, né? Soldados, tanques. Isso está presente em meio às cidades ou não? Ou é uma guerra que se estabelece em outros espaços dentro do território ucraniano? A presença militar é bem grande, quanto mais para dentro da Ucrânia, maior essa presença. Então, em Lviv é um pouquinho menor, você vê alguns militares, você vê ali na fronteira, né? A fronteira é bem rigorosa, a gente ficou quase 1 hora para poder passar, e olha que a gente tinha credenciais do governo ucraniano permitindo a entrada. Então, assim, uma entrada muito rigorosa.
Em Lviv se vê alguma coisa, alguns soldados, mas não é uma presença tão constante. Aqui em Kiev e principalmente quando você vai chegando mais perto dos escritórios governamentais. Hoje a gente foi para o gabinete do Volodymyr Zelensky, infelizmente ele não estava lá, né, porque ele está lidando com a ofensiva em Kharkiv, mas para chegar lá, é uma vizinhança, uma rua com umas 4 quadras, mais ou menos, e só nessa rua tem 3 checkpoints. E você passa por detector de metais, eles olham seu passaporte e você fica lá anotada. Quanto mais perto dos prédios governamentais, você vê assim, no prédio, barricadas de sacos de areia, proteções não só contra bombardeios, mas se tiver algum tiro no meio da rua, algum tiroteio, eles estão preparados, tá montado ali a trincheirinha. Tem barras de ferro para segurar o avanço de tanques, então elas estão guardadas. Né? Nesse momento eu vi muito isso, elas estão nos cantos das ruas, porque no começo da guerra essas barras ficavam no meio da rua para evitar a Rússia de avançar, e agora elas estão no canto, porque se em algum momento precisar é só puxar de novo. Uhum. A presença militar ela é muito constante. E quanto mais para o leste você vai amanhã, na sexta-feira, eu vou para Chernihiv. Chernihiv é a cidade, é mais perto ainda da fronteira com a Ucrânia, bem perto de Kharkiv, na verdade. E lá já sabemos que a segurança vai ser bem mais rigorosa e o risco também vai ser bem mais rigoroso. Lá nós temos a instrução de qualquer ataque aéreo, qualquer sirene é para correr para o bunker. Então, você vê, a guerra está presente, e não só pela presença militar, viu, Emanuel? Está presente também nos memoriais aos soldados, a quem morreu na guerra. Toda a cidade tem pelo menos um cemitério só para os soldados que morreram a partir de 2022. E geralmente é ao lado dos cemitérios da cidade, porque não cabe, né? É muita gente. Kiev tem não só o cemitério, mas tem também todo um mural dedicado, assim, é um mural longo, você vai andando pela rua, ele é longo. Então toda a cidade tem essa lembrança dos mortos. A praça, a Maidan, está cheia de bandeiras, tem bandeiras ali dos países que morreram. E tem bandeira brasileira, né? Porque pelas contas da Ucrânia, pelo menos 5 brasileiros morreram desde o início da guerra. Tem essa presença também da consequência da morte. E todo mundo fala que todo mundo perdeu alguém. Então é um luto constante, eterno e coletivo. Que difícil. Bom, Carol, você falava sobre o quão crucial é, né, para a Ucrânia ter o apoio internacional, não só do ponto de vista prático, concreto, né, para que ela tenha capacidade operacional, logística, de armamento para enfrentar um exército tão poderoso como o da Rússia, mas também no plano simbólico e político, que é fundamental para tentar buscar alguma negociação que leve a um caminho de paz, ainda que esse cenário não esteja tão colocado no curto prazo. Em relação, não sei se você chegou a conversar com autoridades ucranianas, como é que anda essa expectativa em relação especialmente a Brasil, ao governo Lula, né, que teve encontro com Zelensky, mas sempre foi muito dúbio nas suas posições, o presidente Lula. O que se fala sobre esse apoio da América Latina, especialmente do Brasil, do governo brasileiro? Então, nessa quinta-feira, eu tive a oportunidade de conversar tanto com membros do gabinete do Zelensky, então o conselheiro direto dele, com o Ministério de Relações Exteriores, a vice-ministra se reuniu com a gente, inclusive ela vai viajar para o Brasil em meados ali de junho, ela está ainda organizando quais serão os dias. Eles vão fazer em junho uma cúpula na Suíça, né, que chama Cúpula da Paz. E a intenção é ter o maior número de países possíveis, porque a ideia é justamente chegar com um argumento para a Rússia de que a proposta de paz que a Ucrânia vai apresentar não é uma proposta de paz da Ucrânia, é uma proposta de paz do mundo. E eles ressaltam muito que querem a presença do Brasil, acima de tudo a presença do Lula. Mas essa semana o Lula comunicou que ele não vai. Enviaram sinais para a Ucrânia, segundo o governo ucraniano, eles têm a garantia de que o Brasil vai estar, então pelo menos alguma delegação o Brasil deve enviar, só não sabem qual vai ser o nível dessa delegação. Se não vem o Lula, então que venha o Mauro Vieira. Se não vem o Mauro Vieira, então pelo menos alguma delegação diplomática brasileira vá para a Suíça. Sim. Só que eles ainda têm muita esperança de que seja o Lula, porque a confirmação que eles têm também é via imprensa brasileira, é via alguns membros do governo Lula, mas não ainda não foi uma recusa oficial do convite. Então eles têm muita esperança.
principalmente porque eles querem que o Brasil sirva de exemplo para os países latino-americanos, trazer esse apoio que eles têm sentido dificuldade de chegar à América Latina, né? A América Latina tem se colocado como neutra. O argumento, principalmente o argumento do Brasil, o Brasil chegou a fazer uma proposta de paz, né? Escreveu uma proposta de paz em que colocava os dois lados, Rússia e Ucrânia, na mesma balança, né, com a mesma medida, e a Ucrânia não aceita isso, ela fala, não faz sentido, nós somos os agredidos, então não tem por que a gente ceder, né, só que eles não necessariamente acreditam que vão romper essa neutralidade, porque eles falam que eles entendem as posições dos países, eles entendem que os países têm relações comerciais com a Rússia, que é difícil de romper, que esses países são próximos principalmente da China, que tem uma parceria sem limite com a Rússia, então eles entendem a complexidade, mas querem ter esse apoio para a proposta de paz que eles pretendem começar a construir nessa cúpula. Então não é uma cúpula que vai sair com um documento ainda, não vai sair uma proposta de paz dela, mas a Ucrânia quer levar 10 pontos principais para tratar, conversar com esses países e, a partir disso, construir uma proposta para, então, levar para a Rússia, em próximas cúpulas, convidar Moscou para estar presente. E esses ressaltam, continuam com esperança de ter uma nova reunião Lula-Zelensky, que o Zelensky seja convidado, inclusive para o G20, que tem a questão de que pode ser que o Brasil convide o Putin, mas o Putin tem um mandado de prisão do TPI, então seria um convite bem complicado para o Brasil, porque pela regra do TPI, países que são signatários têm que prender, então tem que cumprir o mandado de prisão. Não sabemos como que isso vai ser. Aconteceu a mesma coisa com a reunião do BRICS. No fim, o Putin não veio, mas ainda assim eles falaram, sabemos que existe o convite ao Putin, mas ainda queremos que haja um convite ao Zelensky. Eles têm essa esperança, não só do G20, mas também cúpulas da CELAC, reuniões bilaterais com os latino-americanos, eles estão muito focados agora em ir para o sul global, porque com o norte, eles já têm o apoio, né? Já tem o apoio da Europa e dos Estados Unidos, por mais que esteja corroendo. Eles querem ter essa garantia, meio que se proteger, esse escudo do mundo e poder propor para a Rússia uma proposta de paz, mas com o argumento de que ela é mundial. Carol, para a gente fechar, queria que você contasse também para a gente sobre o status atual da guerra, né? Você até relatou que a Rússia volta a ter uma ofensiva bastante considerável, principalmente na região de Kharkiv. Como é que estão as linhas de defesa ucranianas? É um momento frágil pelo qual passa a Ucrânia, do ponto de vista militar ou não? E o quão perigosa pode ser essa nova ofensiva da Rússia? É o momento mais frágil da Ucrânia desde o começo da guerra, desde quando eles fizeram a contraofensiva e expulsaram os russos de vários territórios. Para poder desenhar um pouco como que está o mapa, né? Os russos estão ocupando principalmente o sul, estão ali a região da Crimeia, que já é anexada, é considerada a guerra longa desde 2014, então para os ucranianos essa guerra se desenvolve há 10 anos, não é há 2. E a região leste, que é ali Donetsk, Luhansk, Zaporízhia, e aí a partir dessa região leste eles fizeram uma ofensiva que tomou parte de Kharkiv. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia depois de Kiev, então é um centro muito importante. Essa ofensiva gerou até um novo fluxo de pessoas, de deslocados, né, refugiados, fugindo. Não é o mesmo fluxo igual ao do começo da guerra, mas está voltando a pressionar Kiev, Lviv principalmente. O medo é que a Rússia continue avançando. Não acham que a Rússia vai chegar a Kiev, mas o que dá a entender é que essa ofensiva russa em Kharkiv serve de distração e meio que uma mobilização das tropas ucranianas para esse norte, né, o norte e nordeste ali, o que vai deixar a frente sul e leste exposta. Então a Rússia vai conseguir avançar ainda mais e eles já estão avançando em algumas cidades que a Ucrânia tinha recuperado na contraofensiva bem-sucedida de 2022. Mas a Rússia tem tomado essas cidades de novo e o que os ucranianos falam é que isso está acontecendo porque a ajuda ocidental reduziu. Então ficou parado o pacote de ajuda dos Estados Unidos durante muito tempo no Congresso. Agora, finalmente aprovaram, só que leva um tempo até as armas e aquele dinheiro sair de lá e chegar na Ucrânia. Então eles estão muito esperançosos que com essa chegada dessas armas, eles vão conseguir repelir o ataque em Kharkiv e um pouco dessas cidades do leste e sul. Mas uma outra frente que
de negociação que o Zelensky abriu, e agora ele está fazendo uma série de entrevistas com jornais americanos e da Europa para defender isso, é poder utilizar as armas americanas para atacar a Rússia. Pelo acordo que os Estados Unidos têm com a Ucrânia para poder enviar armamento, principalmente armamento pesado, é não utilizar contra a Rússia, porque o medo dos Estados Unidos é a Rússia considerar isso uma agressão direta americana e, a partir daí, despertar o artigo 5 do Código da OTAN, que é o artigo que diz que todos têm que defender um país atacado, da aliança que seja atacado. Perigo de escalar a guerra, né? Exatamente, só que o que o Zelensky diz é que a guerra já escalou, a Ucrânia já está perdendo, e se a Ucrânia perder, a Europa vai perder porque o Putin não pararia na Ucrânia, continuaria da mesma forma que ele tomou a Crimeia e não parou por aí, depois avançou na Ucrânia, da mesma forma que ele invadiu a Geórgia, da mesma forma que ele invadiu a Chechênia em 99, então esse é o argumento ucraniano, não é possível parar a Rússia, então se a Ucrânia perder, a Europa perde, o mundo perde, e é por isso que eles querem usar as armas americanas não para atacar Moscou. Eles falam, a gente não quer atacar Moscou, mas queremos não ficar só na defesa. A gente quer atacar também e empurrar os russos para dentro do território deles. Então eles querem atacar a fronteira russa para fazer essa ofensiva de retorno. Só que os Estados Unidos são extremamente resistentes, não é à toa que o Zelensky está nessa nova roda de entrevistas e viagens para convencer de que é isso que eles precisam fazer. E a gente não sabe o quanto que os Estados Unidos vão apoiar isso. A Europa tem dado sinais de que pode não necessariamente escalar a presença no conflito, mas pelo menos o discurso, né? O Macron falou que, se for necessário, ele envia tropas francesas. O Reino Unido falou a mesma coisa. Se precisar, eles podem sim entrar mais diretamente na guerra. Isso soa como mais um discurso, uma bravata, só que tem preocupado Moscou o suficiente para a Rússia começar a fazer testes com armas nucleares táticas. Então, como mensagem de, se vocês colocarem tropas na Ucrânia, vamos utilizar as armas nucleares táticas. E nem a Ucrânia também quer tropas europeias aqui dentro, eles querem lutar, só que com as armas, com o dinheiro e com o respaldo desses países da Europa e dos Estados Unidos. Muito bem, essa é a Carolina Marins, repórter de Internacional do Estadão, fazendo essa viagem, esse roteiro pela Ucrânia, país que segue em guerra, e podendo compartilhar aqui com a gente, com a nossa audiência, um pouco desse cenário, das tensões e do que vive o povo ucraniano, além do debate propriamente geopolítico propriamente dito, militar e geopolítico propriamente dito. Carol, muito obrigado, fico feliz que ao longo da nossa entrevista, não é pelo som em si, mas é pela sua condição aí, que o alarme não tenha sido soado. E obrigado não aqui. Tocou. Hoje foi um dia mais tranquilo, ontem tocou 2 vezes. E ontem acabou luz também, porque tem isso, tem tido blackouts. Porque tem sido uma estratégia da Rússia, né, atacar infraestrutura críticas de água, de energia, então os próximos meses podem ser meio escuros e no inverno frio. Obrigado, Carol. Bom retorno para você ao Brasil. Muito obrigada, Manuel. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 24 de maio de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.